A gente vai ler o texto de João, capítulo 15, o evangelho escrito por João. João escreve sobre a vida de Jesus, e a gente vai ler o capítulo 15, o verso 13. O quarto livro aí do Novo Testamento. O Novo Testamento conta a história de Jesus. A gente vai ouvir sobre essa história. Jesus divide a história, em duas partes. Jesus é a pessoa mais importante da história, certamente. E a gente vai ouvir a voz dele falando aqui nesse texto, é ele falando. E isso é maneiro demais, beleza? Então, fica ligado aí. João 15, verso 13. Vocês acharam aí? Quem puder, ver com quem está do lado, por favor. João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vou repetir, um trecho pequenininho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Há um tempo atrás rolou uma parada assim, diferente na minha vida, que foi o seguinte: eu fui convidado por uma pessoa que está até aqui para acompanhá-la, não vou dizer o nome da pessoa, mas para acompanhá-la, porque ela ia doar sangue. E aí ela me chamou assim, acredito que naquele intuito de, poxa, de repente se eu passar mal, acontecer alguma coisa, você vai estar ali perto, e vai me acudir ali, me ajudar de algum modo. E aí eu fui como um acompanhante de alguém que iria doar sangue, Aí chegou lá, aconteceu uma parada diferente, que foi assim: essa pessoa foi, preencheu aquele questionário lá, tal, e é um questionário meio esquisito. Alguém aqui já doou sangue? Você consegue levantar a sua mão, você que doou sangue? Pô, beleza, não estou sozinho aqui, não é isso? Aí, olha, você preenche um formulário lá, bem estranho, pergunta toda a intimidade da sua vida até aquele momento, e aí você fica meio assim, cabreiro até de preencher aquele negócio, aí você preenche e tal, aí você dá aquela ficha que conta toda a sua vida para uma pessoa que, você nunca viu na sua vida, que pode olhar aquela ficha, e ela vai na pergunta certinha, que é a 20, 22, que é a pior pergunta que tem. Eu não vou dizer o que é, você vai ter que doar sangue para saber, beleza? Aí você fica olhando no olho dela assim, para ver se ela está olhando para a ficha ou está olhando para a sua cara, porque você colocou a sua vida lá, expôs. Aí beleza, essa pessoa que estava comigo foi lá, entregou aquele questionário e partiu para a doação. Só que antes, teve que averiguar lá a pressão, para ver se estava com a pressão direitinha. Isso aí deve interferir de algum modo, não entendo de nada. Mas aí viram que a pressão estava muito baixa e essa pessoa não poderia doar. E aí, poxa, eu estava lá assim, aí o pessoal falou: poxa, você está aí de bobeira, cara. Já que ela não pode doar, você doa. E, poxa, é um ato bonito, Você vai ajudar a salvar uma vida, então você poderia doar. Eu sempre tive problema com lance de sangue, assim. Então, nunca poderia ser médico, nada disso. Sobretudo, vendo o meu próprio sangue sair do meu corpo. Isso me dá um impacto maior ainda. Não sei porquê, ver o sangue dos outros dá um impacto médio. Mas o meu sangue dá um impacto, assim, horroroso. Beleza? Aí eu fiquei naquela: não, mas que isso? Poxa, não, eu não vim preparado para isso. Que isso? Preparado nada, você está aí saudável, vamos lá. Aí eu preenchi o mesmo questionário, entreguei, olhando nos olhos assim da recepcionista, entrei, cara, cheguei lá, aí viram minha pressão: tá direitinho, tá ótimo, pode doar. E eu ainda pensando, de repente naquele momento ali eu fico de fora. Aí eu entrei para doar. Você senta numa cadeira assim, parecida com uma cadeira de dentista, e aí, poxa, o pessoal vem com, não é uma agulha, é um cano que enfia no seu braço e dói bastante. E você começa a ver o sangue sair. Beleza, quando eu comecei a ver aquele negócio, e era uma bolsa de sangue assim, que eu imaginei que fosse bem menor do que aquela que estava do meu lado. E tinha umas senhoras doando também. Cara, as senhoras assim, estavam tranquilas, fazendo assim com o braço, sangue jorrando lá e tudo certo. E eu meio amedrontado ali também pelas senhoras ali que estavam olhando para a minha cara. Aí eu fui, sentei, enfiaram lá o tal cano no meu braço e começou a sair o sangue, eu vi aquela bolsa enchendo. Aí eu comecei a falar para mim mesmo assim: cara, eu vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal.
Aí a voz que eu falava para mim mesmo mudou, se transformou assim, estou passando mal, estou passando mal, estou passando mal. Aí eu já estava passando mal, meu camarada. Beleza, rapaz, eu sei que a minha vista começou a fechar. E aí uma daquelas senhoras reparou que a minha situação era deprimente. E aí ela disse assim, ó, o menino está passando mal. Veio alguém lá me socorrer, que eu na hora não consegui ver direito, né, com a vista turva. Eles deitaram a cadeira assim, tipo, a cadeira estava direitinho, mas eles deitaram, acho que para o sangue vir para a cabeça, né, para eu me reanimar. Enquanto eles fizeram isso, eu estava ouvindo os caras falando assim, poxa, mas saiu pouco sangue, então já saiu o mínimo, já saiu o mínimo? Aí o pessoal, não, não saiu o mínimo não. Aí alguém falou assim, poxa, de repente a gente coloca o sangue de volta. Eu não sei se falou mesmo ou se eu já estava delirando, beleza? Que aí, de repente, né, eu já estava meio doido lá e tal, mas eu ouvi isso, cara. Ó, de repente a gente põe o sangue de volta. Eu não sei se vocês estavam zoando também. Aí eu pensei assim, pô, passei por isso tudo, para no final ainda botar o sangue de volta, não servir de nada. Aí, poxa, alguém falou, não, já tem o mínimo. Aí me tiraram lá e tal, aí me deram um quindim no final, que eles te dão um negócio para comer, tipo assim, fica satisfeito e vai para casa. Aí, poxa, passou aquele momento, você vai entender por que eu estou contando essa história. Alguns dias depois, chegou uma carta na minha casa. A carta dizia assim, poxa, você tem que ir a um instituto médico, e isso é algo bastante importante. E eu fiquei assim, pô, que parada esquisita. Mas aí, né, pô, uma carta dessa, eu fui tal instituto lá, era aqui em Niterói. Aí eu cheguei lá, cara, quando eu mostrei para a pessoa que me atendeu lá, que eu tinha essa carta na mão, a pessoa olhou para mim com um olhar bem, assim, de tristeza mesmo, e falou, cara, você tem que ir ali para aquele lugar ali que eles vão te informar. E aí eu já fiquei meio assustado, né, que eu já sou meio assustado. E aí, poxa, cheguei lá no tal lugar que eles iam me informar. Cara, resumindo a história para você entender. O que aconteceu? Eu doei sangue, aí eles, pô, verificaram lá meu sangue, e aí eles viram que eu tive contato com um vírus, que é um vírus bastante grave, que pode ser um vírus mortal mesmo, que geraria uma doença crônica, e por isso que eles tinham me chamado lá para aquele instituto. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei, assim, bastante assustado, mas, na sequência, eles me deram uma outra notícia, que foi a seguinte, olha, o seu corpo reagiu, cara, então você está curado. Ou seja, no mesmo dia que eu recebi a notícia que eu tive contato com um vírus gravíssimo, eu recebi a notícia que eu estava curado. E eles disseram, cara, você está curado, tal, está tudo certo. E aí a notícia do vírus fez todo sentido para que a notícia de que eu estivesse curado fosse uma notícia extremamente maravilhosa. E aí quando eu ouvi aquela notícia, cara, eu achei aquilo muito maneiro, eu, pô, fui curado e eu nem sabia que eu tinha sido curado. E aí, é claro que eles tinham me chamado, para você entender, né? É que eles chamaram porque aí eles têm que averiguar as pessoas da casa para ver se elas tiveram contato com o mesmo vírus e ver alguma forma de tratamento, assim por diante. Eu não vou dizer qual é o vírus, beleza? Você vai ficar na curiosidade aí para saber. Nem se me perguntar depois, não vou dizer. Tranquilo? Cara, a Bíblia traz para a gente algumas perspectivas, assim. Num primeiro momento, eu vou te apresentar, cara, aquilo que a Bíblia fala da nossa vida. E num primeiro momento, essa perspectiva pode ser uma perspectiva bastante ruim. Beleza? Na verdade mesmo, eu vou te trazer uma notícia ruim agora. A notícia é péssima, tranquilo? Assim como a notícia que eu recebi. Se você abrisse a sua Bíblia em Romanos 3, 23, a palavra de Deus vai dizer isso aqui para você. Romanos 3, 23. Vou ler, tranquilo? Se você não achou, você acompanha a minha leitura. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Vou repetir. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Cara, aqui a Bíblia está generalizando. Olha o que a Bíblia está dizendo, que todo mundo pecou, beleza? Nesse texto a gente se encontra, hoje a gente se encontra, nesse texto a gente se encontra. Todo mundo que está aqui hoje com seu rosto diferente do outro, todo mundo que está aqui hoje com um nome diferente do outro, com uma história diferente da outra, se encontra em unanimidade nesse texto,
porque esse texto diz que todos pecaram. Então, você que está aqui pecou, é isso que a Bíblia vai dizer para você, cara. Foi essa notícia que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei num lugar assim, igual esse lugar que você está aqui, e me deram essa notícia, cara. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Todo mundo pecou e se separou de Deus, está separado de Deus. Eu sei que essa notícia é difícil da gente acreditar, por um motivo que eu vou te explicar qual é. A gente acredita, de modo geral, que a gente é bom e justo. Beleza, em parte até a filosofia ensinou isso para a gente. Rousseau diz, né, que o homem é essencialmente bom, a sociedade corrompe. Não se esqueça que Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem. E ele está muito mais próximo da Bíblia na filosofia do que Rousseau. Rousseau diz que o homem é essencialmente bom, a sociedade corrompe. Cara, essa frase fazia sentido para mim, eu acreditava nessa parada, eu achava que eu era essencialmente bom, e de repente se eu cometi um deslize ou outro, poxa, foi por culpa da sociedade. Mas essa frase é estranha, né, cara? A sociedade é composta por quem? Por homens, não é? Poxa, para onde você olha, você vê o ser humano como um ser humano mau. Olha para o noticiário, olha para a esquina da sua casa, olha para a Coreia do Norte, olha para a sua vida, olha para a África, olha para todas as doenças, para toda a violência, para toda a calamidade, para toda a fome, para toda a morte, beleza? O ser humano é mau, para toda a guerra, o ser humano é mau. É isso que a Bíblia vai dizer para a gente. Num primeiro momento eu me assustei com essa notícia e eu me julgava justo. 10 anos depois, com 25 anos, eu fui trabalhar em alguns presídios. Eu dei aula num presídio chamado Bangu 3. Nesse presídio tinha uns caras de uma facção chamada Comando Vermelho. Os caras eram líderes lá, chefes da facção, donos de morro, etc. É o nome que eles usam lá, beleza? Para você entender. Cara, quando eu fui encontrar esses camaradas, eu encontrei pessoas que eram condenadas pela justiça por assassinato, estupro, chacina e os piores crimes que você pode imaginar. Eu dei aula para um cara chamado Índio, que na verdade o nome dele lá na comunidade era Nai da Mineira. Esse cara, ele era condenado a 117 anos de prisão, você imagina o que ele fez. Aí olha só, quando eu encontrei esses caras, eu pensei assim, pô, esses caras devem ser caras maus e tal, e se considerarem maus, mas conversando com eles eu percebi o seguinte, eles achavam que eles eram bons, eles achavam que eles eram justos, por incrível que pareça, e eles achavam assim que eles eram traficantes, porque eles eram vítimas, e que eles faziam justiça social, e eles se achavam justos. Aí você perguntava assim para eles, você quer que seu filho seja traficante? Eles diziam, não, pô, não quero essa vida para o meu filho de jeito nenhum. Mas olha, o cara que não quer a vida para o filho dele, chama outros meninos da comunidade para se tornarem traficantes. Está vendo o que é justiça humana? Beleza, a gente precisa de um referencial que não seja a gente, porque o nosso referencial, segundo a Bíblia, é desse que todos pecaram. Cara, está um pouco distorcido. A Bíblia vai juntar a gente nesse referencial de pecado. A palavra pecado é uma palavra que causa um certo problema hoje, porque a gente vive na pós-modernidade. Hoje a gente tem problema com essa palavra pecado, é uma palavra da religião. Cara, você sabe o que significa pecado na Bíblia? Na Bíblia, pecado significa errar o alvo, cometer erros. Poxa, não é possível, se você for uma pessoa relativamente sincera, que você olhe para a sua vida e você não perceba quantos erros você tenha cometido. Com 15 anos, quando me trouxeram essa notícia, isso me abalou completamente. E eu comecei a olhar para a minha vida para ver se eu era mesmo pecador, já que eu me achava um menino completamente bonzinho. Presta atenção, você pode ter 15 anos, 12, 13, 20, 30, 35, você pode fazer a mesma reflexão que eu fiz, beleza? A gente é bem parecido. Nando Reis, na música dele, né, vai dizer, Marvin, aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Aos 15 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo nas minhas costas. Pô, você com a sua idade pode sentir todo o peso do mundo nas suas costas. Preste atenção no que eu estou falando. Quando eu olhei para a minha vida, cara, eu comecei a ver que realmente eu tinha cometido muitos erros. E que é lógico que se há um Deus santo, justo, esses erros tinham me afastado de Deus. E é claro que Romanos 3, 23 estava correto. Vou te dar alguns exemplos, aqueles que eu sou capaz de te dar, sem me derramar aqui na frente, sem morrer, coisa do tipo assim. Eu já fiz coisas bastante graves, vou contar
algumas que eu consigo ainda compartilhar. Cara, aos 15 anos eu já tinha mentido para todas as pessoas que eu conhecia, sobretudo para as pessoas que eu mais amava. Eu já tinha mentido para minha família, tinha mentido para o meu irmão, já tinha mentido para os meus pais, já tinha mentido para os meus avós, para os meus colegas, para os poucos amigos que eu tinha. Eu não fazia muita amizade com quase ninguém. Então, assim, se eu tivesse algum amigo, já tinha mentido também, com certeza. Eu era um enganador por natureza. Falar uma mentira para mim não fazia diferença nenhuma, beleza? Era a mesma coisa que falar qualquer coisa para mim, sem diferença, sem distinção. Entre as piores coisas que eu fiz, cara, que eu posso compartilhar, aquelas que eu consigo compartilhar, eu me lembro que eu tive uma amiga na escola que ela era uma pessoa com deficiência e ela tinha possivelmente uma deficiência intelectual, mental. E aí eu joguei, cara, comida no chão, porque eu sabia que ela ia comer, porque eu sabia que pela especificidade dela, ela não conseguia julgar aquilo que fosse sujeira. Eu joguei comida no chão para a menina comer, e ela comeu, e eu ri daquilo. E eu ri daquilo, eu e meus amigos, a gente riu daquilo. Cara, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Uma das coisas mais graves que eu fiz, assim, que eu consigo compartilhar com você, é que, numa época que eu tinha mais ou menos 14 anos, minha avó estava morrendo de câncer. Eu fiquei muito preocupado que minha avó poderia morrer na época que eu queria ir para uma festa. E a minha preocupação não era que minha avó fosse morrer, mas é que fosse atrapalhar a tal festa que eu iria, porque tinha uma menininha lá que eu queria ver na festa tal. E a minha avó era uma das pessoas que mais me amou na vida, e que me daria tudo, e até da comida dela para comer. E eu fiz isso, cara. E ela morreu justamente naquela época, e eu fiquei chateado, porque a minha avó morreu e atrapalhou a minha festa, cara. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Cara, eu te convido a olhar para a sua vida, olha para a sua vida com sinceridade. É isso que a Bíblia está dizendo como uma verdade eterna. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia tem uma notícia mais grave ainda, que vai tornar isso pior. Aquilo que é ruim pode piorar muitas vezes. Esse ditado a gente ouve, não ouve? Se você abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, o que é o livro de Apocalipse? João, o apóstolo, ele vai ter uma visão profética, ele vai olhar para o futuro, beleza? E aí no futuro, capítulo 20, verso 12 e 13, eu vou ler do verso 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 20, verso 11. Se você não achou, você acompanha comigo aí, depois você pode conferir. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Ele está vendo o trono de Deus, beleza? Aí ele continua a dizer assim, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. João está vendo o último dia, o dia daquilo que é chamado de o dia do juízo, beleza? O dia do juízo de Deus, é isso que João está vendo. Nesse texto a gente se encontra mais uma vez, presta atenção, o que eu estou falando é muito sério. João está vendo, há 2000 anos atrás, o seu rosto e o meu rosto nessa assembleia. Beleza, olha o que ele diz no verso 12. Vi também os mortos. Você morto, eu morto, estamos aqui num futuro que a gente ainda não sabe quando vai ser. Beleza, vistos por João há 2000 anos atrás. João vê cada rosto, João vê cada pessoa, cada um dos que estiverem aqui essa noite, vão estar reunidos nesse dia também. Se tem um dia que a gente vai se encontrar, é esse dia certamente. Aí olha só o que a Bíblia diz.
Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que significa sepulcro, inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que a Bíblia vai dizer? Todos pecaram, todos se separaram de Deus, todos um dia se encontrarão nesse dia aqui, todos serão julgados por esse Deus santo, justo e poderoso. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Então a notícia agora começa a ficar um pouco mais grave. A gente vai ser julgado, e a gente vai ser julgado pelo que a gente fez, e todos esses erros que a gente cometeu estarão abertos nesses livros e vão ser lidos, e esses pecados que eu confessei diante de vocês vão ser lidos também nesse dia. Beleza? Você consegue compreender? Essa é a parte ruim da notícia, essa é a parte do vírus mortal, essa é a parte do vírus que me falaram, tem um vírus no seu corpo e tal. Essa é a parte da notícia que você recebeu, mas essa notícia, ela se torna extremamente maravilhosa depois da gente receber a péssima notícia que vem antes, porque a Bíblia vai dizer algo diferente para a gente, que é o seguinte: a gente leu no início desse momento aqui, que eu estava falando com vocês, João 15:13, que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Beleza? Em que momento Jesus está falando essa parada? Jesus está falando essa parada num momento muito importante. Essa sequência são os últimos discursos de Jesus, os últimos ensinamentos dele. Depois, logo depois, momentos depois, Jesus vai ser traído, beleza, por um homem chamado Judas, vendido por moedas de prata pelo preço de um escravo. Jesus vai ser vendido pelo preço de um escravo. Jesus traído pela ganância de um homem, vai ser preso por religiosos que eram invejosos. Beleza, Jesus é traído por um homem, preso pela inveja de alguns religiosos. Jesus vai ser condenado por Pilatos. Pilatos diz que Jesus era um homem inocente algumas vezes, e mesmo dizendo que Jesus era inocente, Pilatos vai permitir que Jesus seja condenado por covardia. Ou seja, Jesus é traído pela ganância, Jesus é preso, tudo bem? Pela inveja dos fariseus, e Jesus é morto pela covardia de Pilatos. Entretanto, Jesus diz para a gente aqui nesse texto, que não são esses caras que vão matar ele, mas que é ele mesmo que entrega a vida dele, beleza? Jesus diz no capítulo 10 aqui do Evangelho de João, que ele mesmo daria a sua vida, ninguém teria poder para tomá-la, ele tem poder para dar e tomá-la de volta. Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Momentos depois, Jesus seria entregue, Jesus seria açoitado, Jesus seria esmurrado, Jesus seria cuspido, Jesus seria ofendido, Jesus seria humilhado, Jesus seria surrado. Como é que se davam os açoites nessa época do Império Romano? O chicote era formado por um instrumento de couro com pontas de metal. Quando o chicote é só de couro, quando você lança o chicote nas costas daquele que foi condenado, ele sente a dor na batida. E quando o chicote é retirado, já não tem mais aquela dor da batida. A diferença desse chicote romano é a seguinte: ele tem pontas de metal, então o chicote dói na batida e dói no momento em que ele é retirado, porque as pontas de metal, elas causam perfuração na pele, e quando o chicote é retirado, aquela pele, ela salta para fora, e você tem feridas abertas, e o chicote é lançado de novo. Então ele dói quando entra e quando sai, quando entra e quando sai. Jesus vai ser martirizado, Jesus vai ser humilhado, vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, beleza? E aí a gente vai ver que Jesus vai levar a própria cruz para o lugar da crucificação. Isso só acontecia na Judéia. Os historiadores vão dizer isso, só nessa região os homens eram condenados à crucificação e tinham que carregar a cruz. Nas outras não, eles iam para o lugar da crucificação. Jesus tem que carregar a própria cruz, Jesus leva a própria cruz. No local da crucificação, os punhos de Jesus e os pés de Jesus foram perfurados.
o preso, né, no caso Jesus, era colocado num lugar que tinha uma certa sustentação, para que a morte pela crucificação fosse bastante demorada e terrível. Por isso que essa é a morte mais terrível de todas, porque ela demora para acontecer, o sofrimento é longo. Jesus passa a sofrer aquele martírio da cruz. No momento da crucificação, Jesus está sem roupa nenhuma. A gente vê representações com uma roupa, com um pano. Não, o ritual era para humilhar a pessoa mesmo. Jesus despido, totalmente nu, é crucificado, passa horas naquela cruz, derrama sua vida e seu sangue, e Jesus morre naquela cruz bradando que estava terminado, consumado, que ele tinha cumprido aquilo que ele vinha cumprir. A mensagem da cruz é uma mensagem maravilhosa, porém é uma mensagem difícil de ser recebida, porque a mensagem da cruz, cara, é uma mensagem que nos desafia. Diante da cruz a gente está diante de um problema. Qual o problema? Jesus diz que ele derrama o sangue dele pelas pessoas que viriam acreditar nele. Jesus diz que esse sangue é derramado para que a gente fosse lavado desse pecado, que a Bíblia diz que todo mundo em unanimidade pecou. Então a gente se encontra no primeiro texto, que é o que todos pecaram. A gente se encontra no texto de Apocalipse 20, que diz que a gente vai ser julgado e todo mundo que está aqui vai ser julgado. Mas eu não sei necessariamente quem se encontra nesse último texto, que é o texto que diz que Jesus dá vida pelos seus amigos. O texto diz que Jesus não dá vida por todo mundo, Jesus dá vida pelos seus amigos. Quem são os amigos de Jesus? Cara, diante da cruz a gente está diante de um dilema. A cruz requer da gente uma mudança de atitude. A cruz requer da gente aquilo que a gente chama de arrependimento. Ninguém diante da cruz pode sair ileso, ninguém diante da cruz pode permanecer o mesmo, ninguém diante da cruz pode ser a mesma pessoa, porque se for, nunca encontrou com a cruz verdadeiramente. A mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que a gente tem que mudar a nossa vida por completo, o nosso coração, a nossa mente vai ser mudada. Arrependimento na Bíblia significa mudança de mente, metanoia, mudança de atitude. A nossa vida é completamente transformada. Quando eu, com 15 anos, ouvi essa mensagem, cara, isso fez todo sentido. Porque a vida não fazia sentido nenhum para mim com 15 anos. Com 15 anos, eu sei que você pode sentir todo o peso do mundo. Com 15 anos, eu sei que você pode se cortar. Ou com a sua idade, eu sei que você pode se cortar. Eu tenho uma aluna que se corta, cara. Eu sei que você pode se cortar. Eu sei que você pode sofrer. Eu sei que você pode se sentir sozinho na sua idade. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. No entanto, eu recebi essa palavra, que é uma palavra extremamente libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará, é o que diz Jesus. Essa palavra é uma palavra de libertação. A gente fica liberto do pecado, a gente fica liberto da condenação. No último dia, quando a gente se encontrar com um justo juiz, ele vai olhar para a gente e não vai ver a gente, vai ver o Filho dele e vai dizer: o preço foi pago na cruz. Essa é a mensagem da cruz do Calvário. O Senhor se nos apresenta como um Deus amoroso e maravilhoso e misericordioso, mas também como justo juiz. No entanto, esse amor que se nos é apresentado é um amor que é infinito em tamanho e eterno na questão temporal, beleza? Cara, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não existe amor maior do que esse amor de Jesus. Ainda que você não tenha sido amado direito na vida, sei lá o que você viveu. Cara, eu tive vários problemas, eu também, assim, não tive um relacionamento maneiro com meu pai. Eu recebi de Deus um amor paterno que eu não poderia receber, um amor perfeito, um amor pleno, cara, um amor eterno. E Deus me amou quando eu ainda era pecador. Deus me amou quando eu rejeitei a minha avó que me amava. Deus me amou quando eu zombei daquela menina. E eu me arrependi disso tudo e por isso mudei de atitude. Diante da cruz a gente está diante de um dilema. Diante da cruz ninguém sai a mesma pessoa. Se sair a mesma pessoa é porque nunca se encontrou com essa mensagem. Cara, o que eu gostaria de te convidar a fazer? Eu queria que você olhasse para a sua vida com sinceridade. Você está diante de uma palavra, cara, que decide tudo na vida. Tudo está decidido nesse livro, tudo está decidido nesse momento. A gente não sabe de nada, nem sabe o dia de amanhã. Beleza, tem uma banda que eu curto muito, que é Legião Urbana. Cara, eu ouço essa banda várias vezes e tal,
e às vezes ouvindo a banda eu fico bem perplexo. Uma das paradas que me deixa perplexo é o seguinte, na música Tempo Perdido, né, o refrão da música é assim, temos todo o tempo do mundo, temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. De modo geral, aqui a galera é nova, mais nova do que eu. Cara, o que me deixa perplexo é o seguinte, saber que o cara que diz temos todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo, somos tão jovens, esse cara já morreu. Beleza, todo mundo um dia se encontrará com esse justo juiz, todo mundo precisa desse sangue de Jesus derramado, a gente precisa se converter, a gente precisa se entregar. Eu não sei se eu consegui, assim, transmitir exatamente aquilo que eu gostaria de transmitir, mas eu sei que o Espírito Santo pode transformar essa palavra numa palavra de salvação essa noite. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida, a gente vai tocar uma música aqui, e aí, poxa, eu gostaria que você meditasse sobre essa questão do pecado, do arrependimento, do perdão, da salvação, da cruz do Calvário, da vida eterna. E aí, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus em oração comigo depois.